Bom dia, queridos embaixadores do Rei e conselheiros de embaixadores do Rei de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o conselheiro de embaixadores do Rei, Rodrigo Lopes, a convite do nosso irmão Elton, coordenador do estado de Goiás. Nós estamos aqui pela segunda vez para meditar com vocês um pouco na palavra de Deus. Nós queremos convidá-los a abrir suas Bíblias em Salmos 85. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Salmos 85, 8 a 13. Estaremos lendo na Bíblia comemorativa dos 70 anos dos embaixadores do Rei. Ela está na versão Almeida, fiel e corrigida. E assim está escrito em Salmos 85, 8 a 13. Escutarei o que Deus, o Senhor, falará, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na vossa terra. A misericórdia e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Querido conselheiro e embaixador do Rei, todas as vezes que certamente você se encontra com a sua embaixada, uma das coisas que logo fazemos no início das reuniões é declarar o nosso amor ao nosso Rei através de fazermos o compromisso dos embaixadores do Rei. Dentre as partes do nosso compromisso está escrito que eu prometo guardar os meus lábios da mentira. Olha que promessa bonita e importante para o nosso Deus. Guardar os meus lábios da mentira. E o que eu espero é que todos estejam declarando este amor a Deus, mas também o praticando. Olha que promessa bonita e importante para o nosso Deus. Guardar os meus lábios da mentira. E o que eu espero é que todos estejam declarando este amor a Deus, mas também o praticando. Por quê? Porque, infelizmente, nós sabemos que o pai da mentira é o inimigo de nossas almas. Enquanto o Rei, o Senhor Jesus Cristo, disse que ele era a verdade. Nós, como qualquer outro ser humano, estamos sujeitos a falharmos, a errarmos. E logo, às vezes, após cometermos alguma falha, cometermos algum erro, vem a tentação de consertarmos esse erro, essa falha, através de uma mentira. E o que nós temos aprendido, que um erro nunca irá justificar o outro. Que a mentira, ela tem perna curta. E eu sempre dizia para os meus filhos, quando eles eram crianças, que a verdade tem perdão, a mentira não. Vou dizer de novo, querido embaixador, guarde isso. A verdade tem perdão, a mentira não. E isto é muito baseado no texto que nós lemos. E nós podemos usar, no mínimo, trocentas histórias da Bíblia para confirmar o que o Salmos 85 diz e também essa frase que eu acabei de dizer para vocês. A verdade tem perdão, a mentira não. Vejamos a primeira história da Bíblia, a criação do homem. Quando Deus formou o homem, colocou no jardim e deu a ele oportunidade de comer de todas as frutas e a ordem para não comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem ouviu o inimigo e acabou comendo daquela fruta. E logo ele viu que estava nu e se escondeu. E quando Deus se aproximou, procurando, Adão, Adão, aonde tu estás? E Adão, então, escondido, argumentou com Deus que havia comido do fruto,
que estava nu. E quando Deus pergunta para ele por que ele fez aquilo, a sua justificativa é: a mulher que o Senhor me desse. Está lá em Gênesis, no capítulo 3. Ao conversar com a mulher, ela acha uma desculpa e um outro culpado para o seu erro. Ela diz: olha, foi a serpente. E parece muito com o que nós fizemos hoje, não é verdade? Quando passamos para o Novo Testamento, se você puder abrir a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 5, você vai ver a história de Ananias e Safira. A igreja estava iniciando e as pessoas então, movidas pelo Espírito Santo, vendiam o que tinham e iam até os apóstolos e entregavam a eles os recursos e ali viviam como uma comunidade, gerenciando todo o recurso que era doado como uma só pessoa, como uma só família. Ananias e Safira, então, vendo que as pessoas estavam fazendo aquilo, também venderam a sua propriedade. Só que reteram parte do que eles haviam vendido e chegaram para os apóstolos e disseram a mentira. Olha, está aqui todo o dinheiro em que nós vendemos a nossa propriedade. Primeiro, foi Ananias até aos apóstolos, e quando ele mentiu, Pedro disse para ele: olha, o Espírito Santo está dizendo que tu está mentindo. O dinheiro era seu, você podia fazer com ele o que você quiser. O que você não podia era mentir. E porque você mentiu, você vai acabar perdendo a sua vida e a salvação. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, Ananias caiu morto. Depois de 3 horas, chega sua esposa, Safira, e que sabia da situação. E ao conversar com Safira, ela comete o mesmo erro, o erro da mentira. E como seu marido, ela também morre. Perde a vida e também a salvação. Porque a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Nós temos mais 2 histórias que pode simplificar muito para nós o que o Salmos 85 está dizendo, que quando a verdade e a misericórdia se encontram, elas se beijam. Mas também, quando a mentira é dita por nossa boca, nós não encontramos a misericórdia. Primeira, podemos citar a história do rei Saul. Lá, se você abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 1 ao 26, nós vemos o rei Saul recebendo a ordem do rei a se levantar contra os amalequitas, destruir aquela nação e tudo que eles tinham, porque os amalequitas haviam sido um povo idólatra, que havia prejudicado muito o povo de Deus, e ali eles certamente contaminariam Israel. Então Saul vai no intuito de cumprir a ordem que o profeta Samuel e Deus havia dado a ele. Só que ao chegar lá, ele mata todos os homens, como era a ordem, mas preserva a vida do rei Agag. Ele também destrói tudo o que tinha naquela cidade, mas preserva alguns bois, as melhores vacas, as melhores riquezas, e ele traz consigo. E lá, no versículo 16, você vai ver Samuel conversando com ele, por que ele havia feito aquilo. E então você vai ver por 2, 3 vezes o rei Saul tentando justificar. Olha, o povo estava comigo, eles pediram, então eu atendi a eles. Olha, nós trouxemos as ovelhas, não era para o nosso agrado, mas sim para ofertar a Deus. E só no versículo 24, você vai ver o rei Saul reconhecendo, admitindo: eu pequei, eu menti. Mas depois de tantas vezes ter mentido e tentado justificar a sua mentira, e por causa disso, não tendo a verdade por parte de Saul, ele não encontrou a misericórdia e teve o seu reino tirado. Sabemos que Saul perdeu o reino e Deus então levantou Davi. E sabemos que uma das histórias mais conhecidas da vida de Davi
é que ele acabou adulterando com uma mulher. E essa mulher era uma mulher de um soldado que ele tinha, inclusive seu amigo. Então Deus manda o profeta Natã, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, falar com Davi. E ao chegar até Davi, Natã conta uma história, que tinha um homem, que tinha um imenso rebanho. E naquela mesma cidade tinha um homem que tinha uma única ovelha. Esse homem que tinha sua ovelhinha, comia com ela, dormia com ela. Porém, esse senhor que tinha muitas ovelhas recebeu visitantes em sua casa. E esses visitantes, para serem alimentados, o que aquele homem fez? Ele foi lá, pegou a ovelhinha daquele pastor que tinha apenas uma ovelha e a sacrificou e ofertou a todos os seus visitantes. Quando Natã disse isso para Davi, Davi ficou muito irado e disse: não, isso não pode estar acontecendo no meu reino. Me diga quem esse homem é, e hoje ainda eu acertarei as contas com ele. Na hora que Natã disse: olha, Davi, esse homem é você. Você vai ver que ao contrário de Adão, de Eva, ao contrário de Ananias e Safira, ao contrário do rei Saul, Davi reconheceu de pronto que ele havia pecado. Ele não falou mentira, mas ele reconheceu: eu pequei, eu errei, eu menti. E ele então diz lá no verso 13, pode ler na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Eu pequei. E por causa disso, nós podemos ver que o profeta disse: olha, você pecou, mas o Senhor perdoou o seu pecado. Porque Davi havia confessado, havia falado a verdade. Talvez Davi tenha escrito os Salmos 32, eu quero que também você abra a sua Bíblia no Salmos 32, quero ler com você, em que Davi fala talvez desse momento em que ele passou, ali, tão triste que ele havia cometido aquele erro. Ele diz assim, bem-aventurado cujo aquele que as transgressões são perdoadas e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa mal e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todos os dias. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornava em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoarás a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe encherão. Queridos, nós voltamos agora para os Salmos 85. Principalmente no verso 9, em que diz: certamente a salvação está perto daqueles que temem ao Senhor. E quem teme ao Senhor, como nós, embaixadores do Rei, conselheiros do Rei, devemos falar a verdade. Nós sempre dizemos em nosso compromisso: prometo guardar os meus lábios da mentira. Mais para frente a gente diz: corrigirei os meus erros. E aqui no verso 10 diz que a misericórdia e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Quando? A verdade brotar da terra e a misericórdia virá do céu. A verdade, querido embaixador, ela sempre terá perdão. A mentira, não. Confesse a Deus os seus pecados, corrija os seus erros, mas nunca tente usar da mentira para justificar aquele erro que talvez eu ou algum de vocês possa cometer. Pague o preço de falar a verdade. E certamente a misericórdia e a justiça de Deus
irá sobre a minha e a sua vida. O bom é não mentirmos, é não cometermos o pecado da mentira, é não falharmos, mas se errarmos, lembrem, nós temos um Deus que verteu o sangue do seu Filho na cruz, porque através do seu sangue todos os pecados podem ser perdoados, porque o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar de todo pecado. Mas para isso precisamos confessá-lo, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa o pecado, esse é salvo. Mas aquele, conforme nós vemos nos textos de hoje, que tenta se justificar através da mentira, não alcançará a misericórdia do Senhor. Que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, possa completar em teu coração. E lembre-se sempre, a verdade tem perdão, a mentira não. E uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei.